quarto domingo da nossa vivência quaresmal, da nossa vivência pascal. Esse domingo é costumeiramente chamado de Domingo do Bom Pastor, por causa desse relato do Evangelho. E as orações da igreja também nos diz que Deus nos conduz como pastor, Deus nos guarda como pastor. Então nós somos chamados a nos colocar na presença dele, como está no Salmo: estais comigo com bastão e com cajado. Bastão é sinal da autoridade, né? Então, o amor divino, a autoridade de Deus é o seu amor. Então, estás comigo com bastão. Então, nós confiamos e nos sentimos guardados no amor de Deus. Jesus veio até nós para nos ajudar a experimentar mais diretamente o quanto Deus verdadeiramente nos ama. Para termos confiança nesse bastão. O amor de Deus não nos decepciona. O amor de Deus não nos engana. Somos chamados a nos entregar a este amor. Para que esse amor, fazendo-se presente na nossa vida, se torne transbordante no mundo através de nós. O mundo de hoje está precisando de conhecer o amor de Deus. Esse amor de Deus se tornará mais conhecido no mundo se nós, que caminhamos na direção dele, o buscamos em Cristo, somos capazes de comunicá-lo às realidades do mundo. Nós estamos chamados a viver essa experiência também de ter em nós esse bastão, essa autoridade. Pedro fala na primeira leitura, aquela pregação forte: ou pedistes a morte deste que Jesus constituiu, Senhor, Cristo e Senhor. O que nós devemos fazer? Perguntaram. Arrepender, ser perdoado para o perdão de vossos pecados, ser batizados e receber o Espírito Santo. Então nós estamos aqui como estes que estão revestidos desta graça. Nós sabemos que Cristo, como está depois Pedro na segunda leitura também, falando por nós, já nos redimiu. Já tomou sobre seu próprio corpo os nossos pecados, já nos libertou. Nós somos chamados a viver no mundo esse testemunho de quem Cristo redimiu, de quem Cristo libertou, de quem Cristo salvou. Para que as pessoas experimentem a partir de nós essa libertação, essa graça que redime. O mundo precisa desse testemunho, dessa vivência, que nós somos chamados a comunicar. Nós nos aproximamos mais dessa fonte aqui no templo, na igreja, ao celebrarmos, para levarmos para as realidades do mundo, para comunicar ao mundo que vivemos. Então é porta, eu sou a porta, quem entrar por mim. Jesus vem do Pai como pastor. Ele não vem do Pai como salteador, que quer roubar, matar e destruir. Ele vem como pastor para guardar e guiar. E aqui ele se apresenta como porta pela qual nós somos chamados a passar. Essa porta da vida nova, da vida bem-aventurada. Nós somos chamados a sentir que entramos por essa porta pelo batismo. Então ele quer nos levar às alegrias eternas, às alegrias celestiais, os prados eternos. Isso nos anima no curso da vida terrena. Nós não estamos aqui na vida terrena à deriva, perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Nós estamos aqui com essa vida orientada, guiada e protegida por Cristo. A busca das alegrias celestes nos animam a viver bem esta vida. Já experimentamos desde aqui, para que tenhamos plenitude desta vida na glória do Pai. Nós não vamos experimentar as alegrias eternas, não é só quando passarmos pela morte, é a partir do nosso batismo.
Então nós não buscamos satisfazer alegrias nas coisas e realidades do mundo, porque a realidade desse mundo passa. Fugivos dessa gente corrompida, ou seja, que busca, que deposita toda a sua confiança, suas buscas nas realidades do mundo. Nós já estamos acima do que o mundo oferece. Usamos das coisas que passam, mas buscando abraçar as que não passam. Não vivemos mais a escravidão de nos apegarmos e nos deixarmos pertencer pelo mundo. Já ganhamos em Cristo uma liberdade maior. Ele já se fez porta para nós. Ele já nos introduziu na realidade do reino. Então nós temos as alegrias do céu à nossa frente. Essas alegrias nos fazem olhar, viver a nossa transcendência de cada dia. Viver acima, suplantar, porque senão nós vamos nos deixando escravizar pelo mundo. Às vezes mesmo frequentando, tendo uma vida de fé e de oração. Mas ainda não passamos verdadeiramente pela porta. Ainda não deixamos a graça de Cristo nos redimir plenamente. Ainda não experimentamos a vida nova que Ele nos conquistou. Não passamos verdadeiramente pela porta. E ainda não deixamos que Cristo seja verdadeiramente a voz que nos chama e nos conduz. Confundimos às vezes ou até deixamos prevalecer a voz do mundo sobre a voz do bom pastor. O mundo não nos chama pelo nome, porque não nos ama e não pensa no nosso bem. O pastor chama cada uma das ovelhas pelo nome. Nós fomos batizados, no nosso batismo é dito o nosso nome. Nesse dia nós entramos nesse rebanho do bom pastor, a sua igreja, o seu corpo místico. E a partir daí o Senhor nos guia, nos orienta. O Senhor nos guarda e nos guia. Ele está com bastão e com cajado. A proteção divina está sobre nós. O amor divino está nos guardando todos os dias. E Cristo, bom pastor, está nos conduzindo. É Ele mesmo que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está com cajado à nossa frente. Como o pastor caminha à frente do seu rebanho. Nós somos chamados a sentir Cristo nos guiando. Mas só que no tempo em que nós vivemos, sobretudo esse tempo marcado pela comunicação, e muitas vezes pela comunicação que nos leva a mergulhar mais no mundo virtual do que no presencial, na convivência, nos relacionamentos. E às vezes nos perdemos nas vozes. Hoje, tanto os meios de comunicação quanto a internet vão nos falando. Nós estamos vendo tramitar no nosso país aí, ver se aprova uma lei para controlar fake news. Quantidade de mentiras que são disseminadas. Notícias falsas, mentiras, que vão falando e muita gente se deixa enganar, se influenciar. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O pastor chega, chama pelo nome, depois de fazer sair as que são suas, caminha à sua frente. Nós temos que nos sentir desse lugar. Jesus veio do Pai, se colocou entre nós, se fez porta para nós, Ele nos chama pelo nome, faz sair todos que são seus, caminha à frente. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Não conhece a voz do estranho, não conhece a voz do mundo, antes foge dela. Então nós perguntamos, nós somos essa igreja mesmo? Que conhecemos mais a voz de Jesus, o bom pastor, do que as vozes do mundo? Nós conhecemos mesmo o Evangelho? Nós conhecemos mesmo a palavra de Deus? Quando o mundo fala, nós somos capazes de fazer uma comparação? O mundo está dizendo isto, mas a palavra de Deus ensina isso. Se o mundo está ensinando o egoísmo, eu sou capaz de dizer, o egoísmo não é o amor que é a atitude cristã. Se o mundo está incentivando o individualismo, eu tenho que dizer, não, a palavra de Deus ensina a fraternidade. Se o mundo está ensinando
a ganância, o apego das coisas terrenas. A palavra de Deus está ensinando a solidariedade e a partilha. Então, que voz nós estamos ouvindo? Se o mundo está incentivando a competição entre pessoas, a rivalidade, a palavra de Deus está ensinando é o cuidado, é a fraternidade, é o amor mútuo. O que eu estou seguindo aí fora? Aí fora eu sigo a voz do bom pastor, eu conheço a sua voz? Quando o mundo me aponta atitudes e caminhos contrários ao caminho do amor, eu tenho discernimento? Ou simplesmente, aqui dentro a voz do pastor fala um pouco na minha vida, e lá fora a voz do mundo fala muito na minha vida? Eu escuto mais lá fora a voz do mundo do que aqui dentro e lá para fora a voz do pastor. Por isso nós entendemos que a maturidade da vida da igreja e do testemunho, a autenticidade da vida de fé, a igreja que passou pela porta e se deixa conduzir pelo bom pastor, só vamos viver melhor a nossa fé se crescermos na espiritualidade, se crescermos na vida de oração e na escuta orante da palavra de Deus. Nós ainda não aprendemos a ter a palavra de Deus como nosso primeiro livro de oração. Só quando passarmos a ter a palavra de Deus como nosso livro de oração diário, todos os dias. O nosso debruçar orante, porque senão o mundo vai falar mais alto. O mundo vai colocar mais na nossa vida o seu interesse do que a palavra de Deus, que é uma orientação. O Papa nos dá hoje a mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, na sua 60ª edição. É um texto muito bonito que depois vale a pena ler esse texto, rezar esse texto durante a semana. Hoje, se os meios de comunicação nos dão acesso a muitos assuntos que nós temos que saber fazer escolhas, porque ali tem de tudo. Tem boas informações e tem também muitas coisas que não têm proveito e nem edificam a nossa vida. Mas lá está a mensagem do Papa. Talvez em outros tempos seria tão difícil ter acesso, só ouvia dizer sobre essa mensagem. Hoje todos podem ter em mãos essa mensagem. O que o Papa está nos dizendo para hoje, ele usou o que está sendo no ano vocacional do Brasil, vocação, dom e missão. Corações ardentes, pé a caminho. Então está à luz desse, o Papa vai dizer, é dom e missão, é Deus que chama, ele fala, vocação é um diálogo. É Deus falando ao nosso coração. É Deus interpelando a nossa liberdade. Nós abrimos mesmo o nosso coração com profunda intimidade para esse diálogo com Deus sobre a vocação. Vocare, chamado. E o Papa lembra, então a igreja, a eclésia é a assembleia dos convocados por Cristo. Nós somos convocados, passamos pela porta para ser a igreja de Cristo, a sua eclésia, o seu povo convocado, para que nós abraçamos a proposta do reino. Então Cristo nos convoca. A igreja, estamos aqui não porque o bispo os chamou particularmente, venham hoje frequentar a missa. Poderia estar aqui o bispo, poderia estar um outro sacerdote, poderia estar um outro evangelizador aqui onde eu estou. Certamente vocês estariam aí da mesma forma. Cada um estaria aqui da mesma forma. Por quê? Porque é Cristo. Somos convocados por Cristo. Quem os convocou para estar aqui hoje não foi o padre Paulo Renato, que é o pároco aqui. Padre Glauco, que é o padre vigário. Não é o bispo que tem aqui sua cátedra. Quem convoca é Cristo, é Ele que convoca permanentemente a sua igreja a ser o povo santo. E Pedro prega com essa palavra forte, se sofrer por ter feito bem, esta é a nossa vocação. A igreja é convocada por Cristo para quê? É para fazer o bem, é para ensinar e viver o amor fraterno,
Esta é a missão, essa é a nossa vocação. Hoje, às vezes, nós vivemos um equívoco tão grande do ser cristão e do ser uma pessoa comprometida em fazer o bem nas realidades do mundo, que quando alguém age de maneira correta ou faz o bem ao outro, nós achamos que nós temos que elogiá-la exageradamente. Nós não precisamos elogiar ninguém por ter feito o bem. Nós temos que preocupar com o escândalo de quem não faz o bem. Porque fazer o bem é a nossa vocação. Sobretudo para nós batizados, cristãos, que passamos pela porta e entramos no reino. São Paulo diz, é a vossa vocação, e Cristo já deu o exemplo. Nele não foi encontrado mentira e nem mal algum. Ele já deu o exemplo para que façais a mesma coisa. Então, fazer o bem é a nossa vocação. Não deve ser uma excepcionalidade. Vamos elogiar essa pessoa, veja o bem que ela fez. Porque nós temos que nos preocupar e fazer a correção fraterna de quem não está fazendo o bem. Por que você não está fazendo o bem? É nossa vocação fazer o bem. Por que você não está amando as pessoas? É nossa vocação amar as pessoas como Cristo nos ensinou. Ele é a porta, nós passamos. Nós somos batizados, nós somos redimidos, nós ganhamos o Espírito Santo para estarmos nesse redil, para sermos essa eclésia, esse povo convocado. E Pedro, na primeira leitura, fala, a promessa é para vós e para vossos filhos. Ele está falando lá no começo da igreja, entre judeus e agora esses que vão se tornando cristãos na primeira hora da igreja. A promessa é para vós e para vossos filhos, é para os que estão longe e para os que vão crer em Cristo. A promessa já chegou até nós. Ela começou lá, na casa de Israel, no povo eleito de Deus. De lá veio Cristo. Então essa promessa é para eles. Para vós e vossos filhos. Ou pode ser na primeira comunidade cristã, é para vós e para vossos filhos. É para os que estão longe. E de levar o evangelho do reino a todos os povos, todas as nações de cultura, para os que estão longe. E para os que vão crer no Cristo. Nós vivemos num mundo hoje que muitos não creem, ainda não receberam esse anúncio de maneira profunda, a ponto de se deixarem tocar por ele, e serem batizados, e quererem viver a fé. A promessa. Então Cristo é porta para todos. Ele quer ser chamamento, vocário, vocação para todos. A igreja discípula é chamada também a ser um meio de fazer esse chamamento. A dar a sua resposta e chamar os que estão afastados. A darem essa resposta também. Então hoje falamos das vocações em sentido amplo. Falamos da vocação dos leigos e leigas. Leigos e leigos são a maioria da igreja, os batizados. E o Papa diz na mensagem, toda vocação pede resposta, é dom e missão. Ninguém é batizado para esconder a sua fé. Somos batizados para testemunhar a nossa fé. Ninguém é batizado para sufocar o amor de Deus. Nós somos batizados para testemunhar o amor de Deus. Por isso o Papa diz, descobrirmos amados por um Deus que é Pai de todos. Descobrirmos que somos amados. Às vezes nós frequentamos a igreja, mas ainda não nos descobrimos amados verdadeiramente por Deus, que é Pai de todos. E depois, só depois de fazermos esta experiência, é que nós percebemos e reconhecemos que os que estão à nossa volta são só nossos irmãos. Então, se vivemos num mundo que falta fraternidade e amor entre as pessoas, aqui é consequência. Porque a igreja ainda não nos ajudou a experimentar que somos amados por Deus, que é Pai de todos. Então, esse Deus que eu reconheço que é meu Pai, é Pai de quem está do meu lado. Esse Deus que eu reconheço que é meu Pai, é Pai também daquele que está aí.
caído à beira do caminho, abandonado na sociedade. Aqui está o risco da fé intimista. Salvai-vos dessa gente corrompida. A pessoa que diz que tem fé, mas dentro dela não morreu o egoísmo. Dentro dela não morreu o individualismo, não entrou o amor fraterno. Ela diz que tem fé, mas os seus interesses particulares prevalecem sobre tudo. Ela não se sente verdadeiramente amada por Deus, e esse Deus que me criou e me ama, é o Deus que criou esse que está do meu lado também e o ama igualmente como a mim. Só aí que eu vou reconhecer que o outro é meu irmão. Enquanto eu não reconhecer, é a carta de João, primeira carta de João. Quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem vê, é mentiroso. Ainda não passou pela porta. Ainda não entrou no reino. Ainda não vive autenticamente a sua fé. A fé que tem os seus 2 mandamentos como reino de Deus. O amor a Deus e o amor ao irmão, ao próximo, na mesma proporção. Senão nós temos só fé intimista. Deus está no meu coração, mas eu manipulo as pessoas e manipulo a esse Deus também, que eu digo que está no meu coração, eu faço dele o que eu quero. Não é ele que orienta a maneira como eu vivo. É eu que o submeto às condições que eu estou vivendo. Então é Deus que atende os meus interesses. Não é Deus que diz o caminho que eu vou trilhar. As ovelhas ouvem a minha voz, conhecem, seguem. Não ouvem a voz do mundo, porque a voz do mundo para eles é a voz de estranho. Às vezes nós estamos confiando mais na voz do mundo do que na voz de Deus. Tendo mais afinidade com a voz do mundo que com a voz de Deus. Daí, às vezes não encontrar em nós aquele testemunho de amor que deveria ser encontrado. Fazer o bem é a vossa vocação. Fazer o bem é a vossa vocação. É a nossa vocação. Porque nós passamos pela porta. Cristo já nos deu o exemplo. Que nós possamos sentir nesse reino, parte desse reino. E rezando pelas vocações, então vamos pensar a partir de todos os batizados. Que resposta eu estou dando ao batismo que recebi? O Papa diz, criados pelo amor, pois amor com letra maiúscula, criado por Deus que é amor. Criado por amor, Deus no seu amor quis criar-me. Por isso eu estou no mundo. Porque Deus que é amor, no amor quis criar-me. E depois Deus criou-me para o amor. Deus me colocou no mundo para que eu seja amor. Daqui nascem as vocações. Às vezes faltam vocações no mundo, por quê? Porque esse testemunho do amor está fragilizado entre nós. E corremos o risco ainda de vocações numéricas que não correspondem a vocações verdadeiras. A pessoa ainda não experimentou, não se sentiu amada e não aprendeu a amar, e busca um caminho de exercer algum ministério na vida da igreja. E às vezes faz mais mal do que bem. Porque ali ela está ainda nos vícios do mundo. Tem uma função, uma missão na igreja, mas o egoísmo ainda está dentro de si. O individualismo está dentro de si. A indiferença está dentro de si. Então aqui, para nascer vocações autênticas, a igreja precisa ser autêntica na sua fé. Todos nós batizados sermos autênticos na nossa fé. Autênticos no amor a Deus e autênticos no amor ao próximo. Viver a proposta do reino, é o pastor, conhecemos a voz dele, não a voz do mundo. Aí todo batizado que é membro da igreja sente a sua vocação na vida da igreja e no mundo. A partir da sua vida familiar, do seu lugar de trabalho. Aí os consagrados e consagrados sentem melhor a sua missão no mundo. Está no mundo para ajudar a igreja a manifestar o seu amor. Ser instrumento do amor de Deus. Isso são os consagrados no mundo.
Nós do ministério ordenados, diáconos, padres e bispos, nós estamos aqui para levar o anúncio do amor de Deus ao coração das pessoas e torná-las mais amorosas. Eu me sinto profundamente angustiado quando vejo pessoas que frequentam a igreja não dando testemunho de amor quando está na realidade do mundo. Temos uma certa sensação de impotência. Porque falamos do amor de Deus e o amor de Deus ainda não entrou no coração dessa pessoa. Quando ela sai, ela não testemunha que esse amor está em si. Esta é a nossa vocação, é daí que nascem vocações. Então rezamos hoje pela vocação dos leigos e leigas, vocação dos consagrados e consagrados. O Papa ainda lembra das associações e movimentos eclesiais, a vocação dos ministros ordenados. É dia de rezar para que não falte os bons operários da messe. E nesse dia, humildemente, sentindo minhas fragilidades, peço à comunidade de fé. Rezem pelo surgimento de vocações na vida da nossa igreja diocesana. Rezem para que nós que já abraçamos a missão, um ministério na vida da igreja, sejamos fiéis e autênticos a este ministério que nos foi confiado. Rezem muito particularmente por mim, em meio às minhas fragilidades, que eu não me torne um escândalo na vida da igreja, mas seja um testemunho de quem anuncia o que em primeiro lugar já recebeu e já colocou no centro da sua vida. Que possamos levar à comunidade a fé que nós já acolhemos, a vida nova que nós já acolhemos, o amor de Deus que já experimentamos e que queremos comunicar uns para os outros. Então rezem por nós, precisamos da oração de todos. E rezem para surgir vocações. A messe é grande, os operários são poucos. A necessidade de evangelizar é grande, os evangelizadores são poucos. Rezem para que não falte vocações. E quero agradecer muito particularmente na nossa diocese, quem quiser integrar na diocese, nós temos o serviço de animação vocacional, que é coordenado pelo Padre Hélio, que está na paróquia de Santana. Nós temos a OVS e o Serra Clube, o Serra do Brasil, obra das vocações sacerdotais, que é coordenado pelo Padre Anailton, que está em Paraopeba. Quem quiser conhecer melhor esses serviços vocacionais na Igreja Diocesana, contamos muito também com o ingresso de vocês, no SAV, no Serviço de Animação Vocacional, e na OVS, obra das vocações sacerdotais. Rezar e apoiar as vocações na vida da nossa igreja. Assim seja.